Bom, aula de BI, Inteligência de Negócio, terça-feira, 8 de setembro de 2020, 16 horas e 13 minutos. Continuando a nossa disciplina, a nossa proposta. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para lembrar, para nós nos situarmos novamente onde que nós estamos. Tem um slide aqui. Estão vendo meu slide? Esse slide aqui digamos assim, é a estrutura, é a espinha dorsal da nossa disciplina. Então, a gente está falando aqui de ciclo de vida de um projeto de BI, é o que a gente está trabalhando, é a metodologia que a gente está seguindo, né, a metodologia proposta pelo Kimball. Então, a gente tem uma fase de planejamento, de definição dos requisitos. Essa parte aqui, de alguma forma, essas duas primeiras, planejamento do programa e definição de requisitos, nós já passamos por ela, mais ou menos, digamos assim, é dado, e essas duas etapas nós discutimos bastante aqui já. Essa parte, aí a gente tem 3 trilhas, né? A gente tem a trilha técnica, a trilha do banco, do ETL, e a trilha que a gente chama de BI, ou de visualização, tá? Então, a arquitetura técnica, para efeitos dessa disciplina, nós precisamos preocupar pouco, né? Então, nós não precisamos preocupar com servidores, com hardware, com nada disso, e com os softwares de uma forma geral. Nós recomendamos, então, o banco, nós recomendamos, né, o SGBD, o MySQL, recomendamos a ferramenta de ETL, o Pentaho Data Integration, a visualização pode ser Power BI, mas isso não é rígido, mas essa trilha, a trilha dos dados, não é muito preocupação nossa. Vocês têm que entregar amanhã, né, eu acho que é amanhã a data de entrega, tá? O que vocês vão me entregar, na verdade, é o modelo dimensional, esse modelo lógico, né, que vocês vão me entregar o diagrama. Mas vocês vão criar nos computadores de vocês o modelo físico, que nós fizemos na última aula, eu mostrei para vocês, que a partir do modelo que a gente cria, do modelo lógico, do modelo dimensional, como que nós chegamos e criamos o projeto físico. Depois nós criamos a instância de banco de dados, utilizando o MySQL Workbench e o banco, né, o MySQL, mas que a ideia é exatamente a mesma para qualquer SGBD que nós formos utilizar. E hoje a gente começa essa etapa aqui, ó, do projeto do ETL. Então, né, isso aqui hoje é mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o Pentaho Data Integration, como que a gente pode utilizar isso. Vai ser essa semana e semana que vem, basicamente, a gente trabalhando com isso. E depois nós temos essa parte aqui de visualização, que é que vocês vão construir. E nós, né, nesse tiro curtíssimo, nas nossas 9 semanas, a gente já caminha para o final, já está do meio para o final da nossa disciplina, né? Nós faltando agora 30 dias, já se passaram 30 dias, então é uma disciplina realmente, é um tiro realmente curto, um tiro rápido, e a gente precisa acelerar. Então a ideia hoje é eu apresentar um pouquinho para vocês, né, para vocês terem minimamente o contato com o Pentaho Data Integration e como que a partir daí vocês vão caminhar e vão desenvolver, tá? Tem uma entrega para amanhã, não se esqueça, é a primeira etapa do nosso trabalho, tá? Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar outra tela do outro computador para eu mostrar ali, para eu demonstrar, para eu dar alguns exemplos ali do uso da ferramenta do Spoon, tá? Vou compartilhar essa tela do Pentaho Data Integration. Parei o compartilhamento. Vou fazer aqui em tela cheia. Vocês estão vendo, para facilitar, para melhorar a gravação aí. Pois bem, pessoal, eu vou passar também a mesa digitalizadora para o outro computador. Facilita a minha vida.
Aqui é o seguinte, eu já passei para vocês, né, quando vocês instalaram o Pentaho Data Integration, esse Pentaho Data Integration, ele foi parar aí num diretório de vocês, onde que vocês fizeram, baixaram o programinha, tá? No meu aqui, por exemplo, deixa eu ver onde que eu coloquei. Onde que o meu está instalado? Só um instantinho. Mais fácil ver aqui, né? Eu descompactei isso no outro diretório aqui. A gente pode descompactar isso, obviamente, em qualquer diretório. No meu, eu criei uma pasta e eu tenho aqui, olha, eu tenho várias versões do Pentaho Data Integration. Eu tenho a 5, a 6, a 7, a última que eu tenho é a 8. Provavelmente, quando vocês fizeram o download aí, já tem até a versão mais nova. Então, quando a gente está instalando o Pentaho, tá, o Pentaho Data Integration, o PDI, então o que acontece? A gente baixa os arquivos e a gente não faz exatamente uma instalação. A gente descompacta ele em algum lugar, né? Então ele cria uns subdiretórios e o que a gente executa é o spoon.bat. Esse é o arquivo executável, tá? Esse arquivo, se vocês editarem esse arquivo, esse spoon.bat, ele é um arquivo tipo texto, olha só. Só que ele é um arquivo, tá? Para vocês não lembram, nunca trabalhavam, ele é um arquivo em LOT, por isso a extensão .bat, que a gente utilizava isso muito na época do sistema operacional DOS. Então, onde que tem os R e M, isso é comentário. Então, ele seta variável, ele vai para um diretório, tudo que a gente tem aqui é comandos que a gente está fazendo, está configurando ambiente, configurando variáveis, setando, olhando. E aí a gente tinha tido, a Dani especialmente, tinha tido problema na execução, principalmente por causa das variáveis de ambiente, ó, o Pentaho Java, essa variável aqui, e a gente tinha também problema com a variável Java. Então, por isso que ele começava, esse programa começava a execução, no caso da Dani mais especificamente, ele não executava, né, finalizava, fechava a janelinha e não chamava nada. Então, esse arquivo é o arquivo que a gente, né, que teoricamente a gente executa, eu copiei ele para a minha área de trabalho aqui. Então, quando eu estou clicando nesse programa aqui, eu estou rodando esse arquivo .bat, esse arquivo .bat, esse arquivo em lote, que ele configura ambiente, configura Java, e por fim ele chama a aplicação, tá? Então é importante vocês saberem esse diretório. E tem outra coisa também, a hora que a gente for trabalhar com banco de dados, dependendo do banco de dados, aí aqui, olha só, tem um subdiretório onde que ele estiver instalado, que é um subdiretório lib. Aqui a gente tem uma série de bibliotecas e drivers, tá? JDBC, coisas do tipo. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha, o conector do MySQL. Então, dependendo do banco de dados que vocês forem trabalhar, se tiver problema da conexão, vocês têm que baixar esses conectores, tá? O conector para o Pentaho Data Integration conversar, falar com o banco de vocês, com o banco de dados. Então, se houver a necessidade de baixar esses conectores, tá? Vocês têm que ir na página, por exemplo, se for o MySQL, na página do MySQL, procurar os conectores Java. Às vezes, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o conector Java, tá, o 8.0.15.
E tem vários desses, 16, 17, 18. Então, dependendo da versão que vocês estiverem utilizando do Pentaho e dependendo da versão do banco de dados, então, às vezes, o 8.0.15 não funciona, mas o 0.14 funciona. Como saber qual funciona? Só tentativa e erro, testando e vendo se vai funcionar ou não, mas basicamente é isso. Então, a gente vai baixar esses, né, os conectores e tem que estar nesse diretório aqui. Então, para os bancos que a gente for utilizar, se não a nossa conexão não estiver funcionando com o banco, é aqui que a gente tem que ir. Então, olha só, onde que vocês estiverem descompactados, dentro da pasta Data Integration e dentro dessa pasta Data Integration, na pastinha lib. Aí a gente coloca o conector Java dentro dessa pastinha para o Pentaho conectar com o banco. Então, rodei, né? No meu caso aqui, eu crio esse link, esse atalho aqui para execução, e quando dá tudo certo, esta é a tela inicial do Pentaho Data Integration, tá? Então, é aqui que a gente trabalha, é aqui que vocês vão trabalhar. Esse Pentaho Data Integration, isso é uma mão na roda, a Dani falando que a Fran pediu que teve uns problemas no trabalho, não poderia assistir a aula conosco. Beleza, Dani, copiei aqui, depois ela assiste a aula que a gente está gravando, qualquer coisa ela tira dúvida contigo, se você puder ajudar, por favor, e em caso necessário, ela tira dúvida comigo posteriormente também, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o nosso ambiente de trabalho, é o nosso ambiente do Pentaho Data Integration. Em dando tudo certo, é nessa telinha aqui que nós vamos cair, tá? E aqui, então, a gente tem essa janela, é onde que o nosso programa vai trabalhar, e a gente tem dois tipos de arquivos, basicamente, dois tipos que a gente cria. A gente pode criar um arquivo do tipo transformação, transform, e um arquivo do tipo job, tá? A transformação é um programa simples, que ele tem início, meio e fim, ele faz determinadas funções. O job é um programa também com começo, meio e fim, só que o job ele pode chamar outros jobs ou ele pode chamar outras transformações. Então, normalmente, a gente usa um programinha job para ele controlar vários fluxos, para ele ter várias, né? Ele chama um programa, ele faz teste, se a conexão com o banco caiu, eu posso mandar uma mensagem, um e-mail para o operador ou para qualquer coisa do tipo. Então, um job, normalmente, ele é um programa que controla a execução, né? Ele existe por si só, mas ele chama outros programas, outras transformações. Então, basicamente, é isso que a gente trabalha, tá? Então, a gente tem os jobs e a gente tem as transformações. E eu vou recortar aqui para a gente entender, de novo, para a gente entender qual que é a ideia do ETL, tá? Como que essa coisa funciona? Só relembrando o que é o ETL, como que isso começa a fazer sentido para a gente, tá? Então, o que a gente tem? Né? A gente tem o E é de extract, o T de transform, e o L de load. Então, a nossa ferramenta é ETL. O Pentaho Data Integration, que é o PDI, é esta plataforma que a gente está aqui discutindo, que a gente vai falar, que implementa o conceito, que tem as funcionalidades de uma ferramenta desse conceito de ETL. Extract, Transform e Load. Então, como que esse negócio vai funcionar, pessoal? Vai funcionar o seguinte: nós disponibilizamos alguns bancos, vocês apresentaram outros. Então, a gente tem o nosso banco original aqui, que vocês conheceram e que vocês me mandaram um modelo relacional desse banco atual. Então, aqui vocês têm várias tabelas, né? Tem as tabelas se relacionam com outras tabelas.
é isso que vocês exploraram, é isso que vocês entenderam. Então, vocês conheceram esse banco de dados, né? Exploraram ele um pouquinho, entenderam o que poderiam ser tabelas fato, o que poderiam ser tabelas de dimensão, quais que seriam, né, as tabelas, os indicadores, os KPIs. Então, a partir desse banco, vocês desenharam, vocês vão entregar amanhã, o modelo multidimensional de vocês, o modelo dimensional, que a gente convencionou aí chamar de DW, de Data Warehouse. Né? Então, o que vocês estão entregando amanhã é esse modelo aqui. Imagino eu que tenha uma tabela fato ou mais de uma tabela fato, com seus indicadores, e essa tabela fato terá relação com suas tabelas, dimensão de uma forma geral, ok? Então, nós temos as dimensões, D1, D2, aí depende de cada modelo que vocês estão fazendo, de cada historinha, tá? Então, a gente tem a tabela fato relacionado, ligado com as tabelas dimensões. Então, o que nós vamos fazer? Imagine, então, né? Aqui, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir programas, tá? Que vão fazer o quê? Vão extrair os dados desse sistema, então vão extrair do sistema de origem, vão transformar esses dados, que a gente vai ver alguns exemplos agora, e vão fazer o load onde? No Data Warehouse. Então, extrai do sistema original, que no caso da Dani e da Fran, por exemplo, é do SQLite, do Mikael e do Nicolas, eles baixaram a base lá da internet, do Léo, da Isa, eles estão trabalhando com a Mariana, eles estão trabalhando com uma base de dados de atendimento de uma forma geral que a Mariana tinha. Então, o E é de extração, né? A gente tem esse processo de extração, nós vamos fazer transformações, nós vamos fazer carga. Aí imagina o seguinte, né? Que a gente tem aqui do lado de cá, imagina que a gente tenha do lado de cá 6 dimensões. Imagina que a gente tenha, tá? 6 dimensões e que a gente tenha uma tabela fato. O que nós vamos fazer, então, com essas 6 dimensões e uma tabela fato? Nós vamos construir 7 transformações. 7 programas diferentes. Um para cada tabela. Transformações. Uma para cada tabela que nós fomos fazer carga aqui no nosso Data Warehouse. Então, nós vamos usar esse transform aqui, olha. Nós vamos fazer 7 programinhas diferentes. A gente não vai precisar usar job. Nós vamos rodar isso uma vez só para vocês verem funcionar. Eu mostro exemplo para vocês aqui de job, mas efetivamente nessa disciplina a gente não vai precisar de usar job. A gente vai criar transformações, ok? Pois bem, aí o que nós temos então? Olha só. Então esse é o nosso programa. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma primeira transformação, olha aqui. Então eu tenho menu, como qualquer menu, tá? Eu vou criar um novo, eu simplesmente clico aqui no mais, tá? New File ou File novo. Eu vou criar uma transformação ou job. Então nós vamos criar uma transformação, ok? Quando a gente está criando uma nova transformação, olha o que acontece. Então aqui a gente tem, né? Nessa abinha View, as conexões, as transformações que eventualmente a gente tem. E aqui, olha, em transformações, a gente tem as categorias de objetos que a gente pode usar nas nossas transformações. Então, a gente tem o I de input, esse I de input é o nosso extract. A gente tem o output, que é o load. E a gente tem, então, básica e transformação. Então, a hora que a gente pega... Queria perder, senão não vai ter outro jeito, não. Basicamente, pessoal, a gente tem a seguinte história aqui, tá?
Espera aí. Basicamente, a gente tem a seguinte história. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter, né, nós vamos extrair os nossos dados, nós vamos extrair de algum lugar, nós vamos levar isso para algum lugar, e aqui nesse meio nós vamos fazer transformações. Então, esse input, basicamente, ele é esse aqui, ó, é o nosso extract, tá? São os objetos de extração. Input é input no nosso ambiente PDI, mas na verdade, para eu imputar nesse ambiente do Pentaho Data Integration, a gente tem que estar lendo isso, extraindo isso de algum lugar. Então a gente tem o transform, que é a maioria das coisas que vão acontecer aqui, e o output é o nosso load lá no final das contas. E esse resto de coisas que tem aqui? Então, tem coisas aqui mais especializadas, mais específicas, tá? Alguns desses, a maioria para transform, alguns poucos para extract, para input, e alguns poucos para load também, a maioria deles para transform. Mas esses três que eu mostrei para vocês são os principais objetos que nós vamos utilizar. Então, como que nós utilizamos esse negócio? Vamos lá agora, então. Então, o que a gente tem que fazer? Olha, dentro do objeto input, são todos os tipos de entradas que o Pentaho Data Integration aceita. Desde arquivo do tipo CSV, de e-mail, de arquivos geográficos, de um tanto de coisas, de JSON, de Access, Excel, de um tanto de coisas, tá vendo? Quando eu tiver que conectar com o banco, o meu objeto para conexão com o banco é o Table Input. Mas primeiro, vamos usar dois mais comuns aqui. Primeiro, vou usar o mais comum que a gente usa muito, né? Que eventualmente a gente usa muito, que é o Microsoft Excel. Se eu der um duplo clique aqui, ele cria esse objeto aqui para mim, olha, Microsoft Excel. Então agora, o que acontece? Então o objeto Microsoft Excel está na minha tela. Eu dei o duplo clique, de novo, olha, vou fazer. Eu dei o duplo clique nesse objetozinho aqui, ele levou o objeto para minha tela, ele trouxe o objeto para minha tela. O nosso desafio agora é configurar esse objeto. Então, o que a gente tem? Olha só, eu dei o duplo clique no objeto, dei o duplo clique, ele abriu a tela de configuração. Então, eu tenho aqui as opções, olha só. Eu tenho, né, o Excel modelo antigo, eu tenho esses outros modelos de Excel. Tem um desses, que eu não me lembro qual, que via de regra ele dá pau. Não sei se é o Apache POI ou Apache POI Stream. A gente tenta que der pau, a gente sabe que ele deu pau e a gente muda para o outro. Então, eu escolhi aqui o tipo de arquivo que eu quero trabalhar. Isso para o Excel, tá? Para cada objeto é diferente os parâmetros que a gente passa, obviamente, né? Então, eu tenho que achar agora onde que está esse arquivo que eu quero trabalhar, tá? Onde que ele está. Então, eu vou aqui clicar no botão navegar e vai abrir para minha tela para eu procurar onde que está o meu arquivo Excel. Eu vou achar aqui um arquivo Excel, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, eu tenho esse arquivo que eu procurei, achei o diretório. Então, eu naveguei, eu vou clicar agora em adicionar. Quando eu cliquei em adicionar, ele trouxe o arquivo aqui para baixo. Eu poderia usar outros parâmetros, expressões regulares, etc, etc. Eu posso, inclusive, trazer mais de um arquivo por vez, tá? No caso aqui, então, eu quero trabalhar com esse arquivo. Então, eu trouxe o arquivo. Aí, uma vez que eu identifiquei que eu trouxe o arquivo para o ambiente, um arquivo Excel, ele tem abas. Então, ele tem
Sheets, né? Eu cliquei aqui na Sheets e nos é apresentado essa tela, e se eu clicar aqui em Get Sheet Names, ele vai abrir esse arquivo e vai falar assim, olha, esse arquivo seu tem duas planilhas, uma de nome base e outra de nome planilha. Então, eu vou selecionar aqui a base, que é o que eu já sei. Cliquei em OK, ele selecionou, ele trouxe para mim a base. Eu poderia falar o seguinte, olha, eu trouxe essa planilha, mas eu quero que os dados válidos começam na linha 10, 20, 50, 1000 e na coluna tanto. Então, ele leria a partir da linha, a partir da coluna, se for o caso, tá? Aqui tem outros, né? Se tem cabeçalho, se eu trato linhas nulas ou não. Então, tem vários parâmetros aqui. Me interessa a abinha fields, que são os campos da coluna. Então, eu já sei qual é o arquivo, eu já sei qual é a aba, qual que é a pastinha, e agora eu cliquei na abinha fields, né, que são os campos, as colunas da planilha, e vou clicar aqui embaixo, Get Fields from Header Row. Então, me trouxe aqui agora, nesse momento, todas as variáveis que estão disponíveis lá naquele meu arquivo. Então, ok, tem o arquivo, o diretório, tem a aba, tem os campos. Então, trouxe aqui para mim. Eu posso clicar aqui agora, falar assim, me mostra Preview Rows, me mostra alguns dados desse arquivo para eu dar uma olhada. Ele sugeriu aqui trazer as 1000 primeiras linhas. Eu poderia colocar 10, colocar 100, colocar mais, tá? Então, aqui está por default, estão as 1000 linhas. Ele trouxe aqui para a gente as primeiras 1000 linhas dos meus dados. Então, beleza. Ele encontrou o arquivo, encontrou no diretório, encontrou a planilha, leu o cabeçalho, leu tudo, e ele, ok, ele fez, então, ele trouxe esses meus dados. Então, eu cliquei aqui, ok, esse objeto está configurado. Então, o aqui para o caso do Excel, o de extração, né, do ETL, o de extração, está pronto. Eu fui, conectei no Excel, e o meu programinha, ele já lê os dados de uma planilha Excel. Tá? Então, aqui no input, a gente tem vários tipos de arquivo que o meu programinha lê. Então, nesse caso, eu estou lendo um arquivo Excel. Eu vou fazer aqui a coisa mais elementar possível. Tá? Eu estou lendo um arquivo Excel e vou gravar o output. Eu não vou fazer nenhuma transformação, nenhum T. Eu vou fazer, tá? Eu vou gravar esse arquivo num arquivo do tipo texto, tá? Um TXT qualquer. Então, eu vou gravar isso num arquivo tipo texto. De novo, se eu deletei aqui, se eu der um duplo clique, eu vou até fazer diferente aqui, tá? Observem que se eu der um duplo clique, se o meu objeto estava selecionado, olha só, o meu objeto anterior, eu cliquei nele, ele está selecionado, ele está com a bordinha marcada aqui. A hora que eu dei um duplo clique nesse objeto aqui, ele já liga direto um objeto com o outro. Mas imagina que eu não quisesse essa ligação, tá? Que eu cliquei aqui, arrastei e soltei aqui. Então, os meus objetos estão desligados, não há um fluxo, não há um pipe, não há uma comunicação de um objeto com o outro. Mas eu sei que esse é o primeiro e esse objeto aqui é o segundo, né? Então, eu estou lendo de um lugar e vou gravar em outro lugar. Então, como que eu faço para conectar esse negócio? Se eu clicar em cima do objeto original, eu pressiono Shift, eu estou aqui com a tecla Shift pressionada, tá? E com o botão do mouse pressionado, o botão direito do mouse, eu arrastei e soltei. Então, agora eu conectei esses dois objetos. Existe um fluxo, existe uma ligação, existe uma sequência entre esses dois objetos. Eu estou lendo um objeto Excel e eu vou, então, gravar o resultado disso num arquivo TXT. Mas eu não configurei essa saída TXT. Então, eu preciso configurar isso aqui. O meu arquivo está aqui com o nome file, eu vou dar um file.txt, tá? Para saber que é um arquivo TXT.
Eu tenho uma série de parâmetros aqui, tá? Se eu quero incluir, por exemplo, a extensão TXT, onde que eu quero gravar, eu vou até falar que eu quero gravar isso. Deixe-me ver. Eu vou gravar isso na raiz do D, tá? Então, eu estou gravando o meu arquivo na raiz do diretório D, tá? Então, é ali que eu estou salvando, ok? Eu tenho que dar um nome para ele, né? Vou chamar de saída aqui, saída.txt, tá? Que é isso que eu vou gravar. Aí, eu tenho, o que eu quero? Eu quero com separador, eu quero que os números estejam entre o meu separador, né, o enclosure, aspas duplas para separar o número, para separar campos, que tenha o cabeçalho. Eu posso colocar aqui uma série de parâmetros aqui para o separador. Aqui está ponto e vírgula, eu poderia selecionar outro separador. Então, eu tenho parâmetros aqui que eu posso configurar de uma forma geral, dependendo do tipo de saída que eu for trabalhar. E eu tenho fields. Então, observem que tem branco, que eu não selecionei nenhum campo. Aí eu tenho um botão aqui embaixo, olha só, como os dois objetos já estão ligados, eu já falei, olha, esse objeto está recebendo a saída do objeto anterior. Então, quando eu clico aqui em obter campos, ele traz para mim os campos que são disponíveis no objeto anterior. Tá? Então, esses campos aqui que ele está me mostrando. Eu poderia, e vou fazer isso, por exemplo, escolher não gravar todos os campos. Então, eu estou excluindo aqui alguns campos. Eu estou deletando, olha, tem alguns campos aqui que eu não irei salvar lá na saída, tá? Só para mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, eu só vou gravar na saída esses campos aqui agora que eu selecionei, tá? Então, eu criei um programinha, então, o meu programa ele faz o quê? Ele lê um arquivo Excel, eu não tenho transformação nenhuma e eu gravo isso lá no arquivo TXT. Eu vou gravar isso lá no arquivo TXT. Eu vou salvar esse programa, né? Então, estou gravando a transformação. Vou gravar isso aqui no nosso diretório, no meu diretório aqui de inteligência de negócios. Eu vou chamar aqui de PDI. E vou chamar esse programinha de exemplo 1. Então, eu tenho aqui agora um exemplo 1. Salvei. O meu programinha está salvo. Eu tenho um programa, igual vocês fazem em Python, igual vocês fazem em C, em C++, em Java, em qualquer coisa. Eu tenho um programa pronto. Então, para eu rodar esse programa, basta eu clicar aqui na setinha de executar a transformação. Estou clicando, falo, nível de log básico, eu tenho alguns parâmetros aqui, clico em Run, em rodar. Então, ele está rodando. Aqui embaixo tem os resultados de execução. Fez um pontinho verde aqui, então ele fez aquele passo, o outro pontinho verde ele fez aquele passo. Se tivesse dado erro, ia aparecer um X vermelho aqui em cada um desses negócios. E aqui embaixo eu tenho os resultados de execução. Então, o log, o histórico de execução, as métricas, olha só. Nós lemos 5.572 registros no arquivo Excel e gravamos 5.573, incluindo aqui provavelmente uma linha em branco no arquivo Output. Então, eu tenho performance, eu tenho as métricas, eu tenho uma amostra dos dados que foram gravados. Então, esse aqui é o ambiente para a gente visualizar o que foi executado. O nosso programinha, então, ele leu um Excel e gravou um arquivo TXT. Vamos lá ver o arquivo TXT que nós gravamos? Olha, teste.txt, cadê? Saída.txt,
Tá gravado, olha só, dia 8/9 às 16h47. Então, se eu clicar aqui, eu tenho aquele arquivo que a gente leu lá do Excel, com as colunas, tudo bonitinho, separado por ponto e vírgula, e aqui estão os nossos dados que a gente leu do Excel e gravou no TXT. Então, o nosso programinha, tá? O nosso programinha, ele tem isso, olha, ele leu de um lugar e gravou em outro. Agora, entre o ler e o gravar, a gente tem uma infinidade de possibilidades, de situações, de coisas que a gente pode fazer, tá? Então, mais ou menos, esse é o nosso mundo. Então, esses são os nossos objetos. Eu utilizei um objeto de input, então eu li do Excel, text input, desculpa, Microsoft Excel input, tá? Então eu usei esse objeto de input e gravei, usei o output, um text file output, gravei isso no TXT. A gente pode usar isso, eu uso muito o Pentaho Data Integration para um tanto de coisas, pessoal. É uma ferramenta muito boa para a gente. Pensa, se vocês tivessem que fazer a programação disso em C, C++, Java, tá? Para eu ler os dados do Excel e gravar os dados em TXT. Né? Nós precisaríamos seguramente de várias linhas de códigos para a gente fazer isso. Então, de uma forma muito tranquila, muito simples, a gente usou os objetos e nós gravamos, então, lemos de algum lugar e gravamos em algum lugar, foi isso que a gente fez. Eu vou mostrar, então, essa é a ideia, é assim que a gente constrói, é assim que a gente executa, para cada, então, aqui eu tenho o exemplo 1. Então, eu mostrei para vocês, nós comentamos que dependendo da quantidade, nós vamos fazer uma transformação para cada uma carga que a gente for fazer do outro lado. Poderia fazer um só, um debaixo do outro aqui, por exemplo. Olha, eu poderia fazer isso aqui, ó. Então, eu dupliquei os objetos aqui, tá vendo? Então, eu dupliquei os programas. Eu tenho aqui o programa duplicado. Eu poderia fazer isso? Poderia fazer. Não é a forma recomendada, não é o melhor dos mundos, porque imagina que você deu problema nesse passo aqui só, nesse programinha. Em estando desse jeito, toda vez que você executasse, você executaria os dois programas novamente, simultaneamente. Então, esse não é o melhor dos mundos, tá? Deixa eu mostrar alguns programas aqui para vocês e objetos que nós vamos utilizar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É mais fácil eu achar aqui. Aqui, olha só. Esse é um programinha, tá vendo? Então, o que que a gente tem? Olha só. Eu conecto num banco de dados. Deixa eu ver se ele está... Olha só, aqui, ao invés de eu ler no Excel, eu estou lendo no banco de dados, tá vendo? Então, eu conectei, né, o meu objeto aqui, ele está conectando, ele está vendo em um banco de dados. Aqui eu posso fazer algum tipo de programação. Eu estou usando um objeto, esse objeto chama JavaScript. Então, aqui no Transform, deixa eu ver se é aqui que ele está. Aqui, se eu começar a digitar aqui em cima, ele me mostra também... Java... Ó, tá dentro de... Não, dentro de Flow, não. Java... Ó, em scripting, eu tenho, por exemplo, esse objeto Java aqui, olha. Então, eu seleciono um objeto desse, aqui eu posso desenvolver linha de código, tá? E quando eu preciso fazer alguma coisa mais específica e eu não tenho nenhum objeto que faça o que eu quero, eu posso efetivamente usar linha de código e fazer linha de código.
Quando eu estou conectando, por exemplo, em um banco de dados, observem que esse objeto é diferente daquele objeto do Excel, tá? Eu vou fazer um daqui a pouco para a gente ver, mas aqui a gente tem que ter a conexão do nosso banco de dados, olha só. Então, é necessário que a gente tenha uma conexão para o nosso banco de dados. Então, eu tenho que ter essa conexão. E muitas vezes, onde que eu crio essa conexão? Essa conexão aqui para o Pentaho Data Integration, em qualquer lugar, tá? Às vezes eu posso criar via Driver ou DBC, e às vezes eu vou criar aqui mesmo no meu banco de dados, que eu vou mostrar para vocês como que eu posso fazer isso, tá? Nós vamos utilizar, tá? Para fazer, para a gente gravar as nossas dimensões, nós vamos usar esse objeto aqui, ó. É um objeto Dimension. Para as tabelas dimensão, nós vamos utilizar esse objeto aqui, ó, Dimension Lookup Update, tá? De Data Warehouse. Então, por isso que nas nossas tabelas de dimensão, na hora que a gente for usar esse objeto, eu falei para vocês, olha, ele tem que ter toda dimensão, exceto a dimensão data, a gente tem que ter um campo versão, data inicial e data final, que eu falei para vocês na aula passada, que a gente tem que ter nas tabelas de dimensão, a gente tem que ter essas 3 colunas adicionais, porque a gente vai usar esse objeto, o Dimension Lookup Update, e esse objeto Dimension Lookup Update, ele requer, além das colunas normais de banco de dados que a gente vai trabalhar, ele requer essas 3 colunas, tá? Então, Version Field, data início, start date e finish date. Então, nós vamos precisar desses campos. Então, o modelo de vocês tem que ter, que nós vamos utilizar esse objeto aqui para fazer. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, o que eu tenho, tá? Então, eu tenho, no meu caso aqui, o E de extract, eu tenho T de transformação, e eu tenho L de load, que eu extraio de uma base de dados e carrego isso em outra base de dados. Então, eu tenho extração, transformação e carga. Aí, o que acontece, pessoal? Deixa eu ver aqui um diretório que eu vou mostrar para vocês. Só um instantinho. Estou procurando aqui onde que eu tenho um exemplo melhor para mostrar para vocês. Bom, aqui mesmo eu vou mostrar. O que acontece, tá? Anotem aí, tomem nota. A hora que a gente for fazer a nossa carga, os nossos programinhas, vocês lembram lá? O seguinte, vocês fizeram o modelo de vocês, tá? Que vocês vão entregar. Então, a gente tem, de novo, a gente tem a tabela fato e a gente tem as dimensões.
Então, na hora que a gente for fazer as nossas cargas, os nossos programinhas, pessoal, primeiro, a gente tem que fazer carga em todas as dimensões. E, por último, a gente vai fazer a carga na tabela fato, porque a nossa tabela fato, a chave delas, né, são as chaves das tabelas de dimensão. Então, como que eu vou inserir na tabela fato se eu ainda não tiver inserido na dimensão? Então, primeiro, a gente vai ter que inserir todas as dimensões, a hora que a gente vai fazendo os nossos programinhas, e depois a gente vai inserir nas nossas tabelas fato. Anotem isso, se atentem a isso, porque na hora que a gente estiver executando, essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado, de vez em sempre dá problema, tá? Então, essa aqui é a brincadeira, tá? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai usar esse objeto aqui para a gente inserir dimensão. Na hora, eu estava procurando aqui, mas não sei cadê. Eu preciso mostrar para vocês o exemplo de uma tabela fato. De como que a gente dá carga em uma tabela fato. Espera aí que eu vou achar. Tá aqui, achei. Esse aqui é um trabalho de um período anterior, tá? Então, a gente tem, olha só, a gente tem as dimensões, por exemplo, tá? A gente tem uma dimensão que é o usuário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a dimensão usuário. Então, isso aqui a gente estava lendo de um arquivo TXT, no caso, tá? Porque os arquivos estavam em TXT. Aí nós fizemos algumas transformações nesse negócio, tá? Algumas análises aqui, criamos um código, e nós utilizamos aquele objeto para fazer a carga na dimensão, olha só. Então, né, na semana que vem, na hora que vocês efetivamente forem começar a utilizar, a gente dá mais detalhe para isso. Então, tá vendo? Um jobzinho para fazer a carga de usuário. Ele lê o arquivinho, tá, de algum lugar. Acho que até consigo ver, deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, essa é a base de dados, olha, a gente está lendo ela de algum lugar, estamos fazendo alguma transformação e eu estava gravando essa base, tá, em um banco, que agora eu não tenho o banco criado, tá, eu tinha perdido o meu HD, eu não tenho o banco criado, mas esse objeto estava fazendo isso, estava criou então todas as dimensões, né, então tinha a dimensão usuário, tinha a dimensão fórum, então aqui só lendo e gravando, tinham dimensão, por exemplo, tipo, então olha, lendo e gravando, então primeiro gravamos todas as dimensões, e por fim nós gravamos a dimensão, a tabela fato. Então o que é a tabela, por que a gente tem que gravar? Olha só, então a gente leu aqui
está em outro lugar, não vou achar isso aqui agora, tá? Mas a gente leu a tabela fato, aí nós fizemos algumas transformações. Agora, como que eu gravo? E esse objeto aqui, ó, insert update, que é o objeto, não é aquele lookup de dimension que nós vamos usar para inserir. É esse objeto insert update, tá? Então ele está onde? Ele está, olha, em output, é esse objeto do output, que a gente utiliza para fazer a carga da tabela fato. Então nós utilizamos esse objeto, mas antes disso, olha, nós lemos os nossos eventos iniciais, quer estejam eles em banco de dados, onde que estejam. Então, a partir do que nós lemos, né, da extração, do input, aí a gente pegou os parâmetros e nós já tínhamos gravado datas, nós já tínhamos gravado hora, nós já tínhamos gravado fórum, nós já tínhamos gravado tipo, nós já tínhamos gravado usuário. Isso já está gravado, que são tabelas de menção. Mas quando eu leio os eventos da tabela fato, eu preciso de ir no meu banco de dados atual, no meu Data Warehouse, e buscar aqueles keys, aquelas chaves, que são as chaves das dimensões, que eu vou gravar na tabela fato. Então, a gente vai usar esse objeto aqui, ó, que é o lookup. Tá? Que depois também, na semana que vem, eu mostro direitinho os parâmetros, como que a gente vai utilizar isso. Então, a gente vai entrar em mais detalhes, eu vou mostrar em mais detalhes. Mas, para cada dimensão que eu uso a chave na tabela fato, eu tenho que usar esse objeto, esse lookup aqui, olha, para ir lá na tabela dimensão e buscar a tabela, e buscar a chave para minha tabela fato. Então, a hora que eu insiro aqui esse meu insert, olha aqui, eu tenho aqui, olha, todos os keys, tá vendo? Data de criação key, hora key, fórum key, tipo key, usuário key. Então, eu trago todas essas chaves, né, que eu criei naquelas dimensões minhas, para eu ter na minha tabela fato, porque depois eu vou acessar as dimensões pelas keys, pelas chaves que eu inseri na minha tabela fato. Então, recapitulando, primeiro a gente vai inserir, fazer carga, agora que a gente for efetivamente fazer carga, em todas as tabelas fato, em todas as tabelas de dimensão, e só por último nós vamos fazer carga na nossa tabela fato, porque a gente precisa das chaves que foram gravadas na nossa tabela de dimensão. Então, toda vez que a gente for utilizar a nossa tabela, que a gente for inserir na nossa tabela fato, a gente tem que ter feito carga previamente na nossa tabela de dimensão, ok? Como que a gente, por exemplo, então eu mostrei aqui no nosso exemplo aqui, olha, eu li do Excel, tá? Hoje eu estou dando uma ideia geral, estou mostrando que vocês já podem começar a brincar aí, se vocês quiserem, tá? Já podem ficar à vontade aí para começar a usar, para começar a brincar, para se divertirem aí com o Pentaho Data Integration, tá? Então, já dá para começar a brincar aí à vontade. Eu vou criar um outro exemplo aqui agora, que eu vou conectar. Ó, estou criando um novo aqui, uma nova transformação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar num banco de dados, pelo menos eu vou tentar, né? Então, eu vou usar agora esse objeto Table Input. A hora que eu vou no Table Input, aqui as condições agora são diferentes, olha só. Uma das coisas que eu tenho que ter qual que é a minha conexão com o banco? Eu não tenho nenhuma conexão com o banco aqui agora. Então, eu vou criar uma conexão, uma nova conexão. Então, quando eu clico em New, vou criar uma nova conexão, se a minha configuração estiver tudo beleza, sim, vai aparecer uma tela com esse tipo aqui, olha. Então eu crio uma conexão, uma janela, uma porta com diversos tipos de banco de dados, tá? Então, o que eu tenho aqui agora é o meu MySQL. Então, dependendo do tipo de banco, os parâmetros mudam, tá vendo? Se é MySQL, são alguns parâmetros. Se é o MongoDB, são outros parâmetros. Se é Oracle, são outros parâmetros. Então, depende do tipo de banco de dados. Eu vou criar uma conexão aqui, vou chamar de teste.
O host name, no nosso caso em geral, é o localhost, é onde que está na nossa máquina aqui. Se eu tivesse lá na empresa, em qualquer lugar, tivesse acessando um servidor, que ele tivesse nas nuvens, eu teria que passar aqui o IP, o endereço IP, ou o nome de onde que isso está. Quais bancos de dados eu tenho aqui para eu ver, tá? Estou vendo quais instâncias de banco de dados eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho esse, deixa eu ver se eu tenho dados nisso aqui. Eu tenho, tem essa tabelinha aqui que tem. Essa é uma instância de banco de dados. Então, aqui, qual banco eu estou indo? Lá no localhost, num servidor MySQL, e eu tenho um banco lá que chama-se EX, que era exercício BI, EXBI. A porta default, se a gente não mudou a instalação, a porta do MySQL é 3306. Eu não mudei o usuário de instalação, então aqui o meu usuário é root, mas depende se vocês mudaram o usuário na instalação do MySQL ou não. Eu não mudei também password, então eu deixei root. Então eu configurei os parâmetros de configuração com o banco de dados. Vou clicar aqui em testar. Se apareceu essa janelinha aqui, significa beleza que você conseguiu conexão com o seu banco de dados. Se não, na hora que você clicar nesse testar aqui, já vai dar um erro aqui, vai dar umas mensagens grandes. Então aqui eu obtive sucesso. Ó, conectou connection to database, test, is ok. Hostname, localhost, port 3306, database name é XBI. Então, ok, eu criei, então, beleza, ok, criei minha conexão. Agora, aqui, o que, que eu posso fazer? Então, eu tenho aqui, olha, eu poderia escrever aqui o meu SQL. Ou eu posso clicar aqui ó, em Get SQL Select Statement. Ele vai mostrar aqui para mim quais tabelas eu tenho no meu banco de dados. Então, eu posso escolher, ou eu posso escrever o SQL que eu quiser, ou aqui eu quero a tabela clientes, tá? Então, select asterisco ponto clientes, olha só. Então, select código cliente. Essas são as colunas que eu tenho lá no meu banco de dados clientes. Se eu clicar preview, então eu tenho aqui uma amostra, né, dos dados que eu tenho lá naquela tabela. Então, eu criei aqui. Agora, viram a diferença? Quando é do SQL, do Excel, eu tenho outros parâmetros, eu tenho mais parâmetros. Quando é de um banco de dados, eu tenho outro tipo de parâmetro. Então, depende de onde eu estiver lendo os meus dados, tá? De que objeto eu estiver lendo, de que objeto eu estiver efetivamente usando para ler os meus dados. E eu vou gravar isso, para mostrar um exemplo, eu vou gravar isso aqui também, né? Eu estou lendo em um banco de dados, eu poderia gravar em outro banco de dados, tá? Criar aqui uma outra conexão com o banco de dados, que seria mais ou menos a mesma coisa, que faria um insert em alguma tabela. No meu caso aqui, eu vou gravar isso em outro arquivo TXT, igual eu fiz, igual a gente fez ali. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Copiei o objeto e vou colar esse objeto aqui. Eu copiei lá do outro programinha. Aí, para eu ligar um no outro, eu cliquei no primeiro, na origem, pressionei Shift, pressionei o botão direito do mouse e arrastei. Soltei em cima do outro objeto. Só que aqui, o que, que acontece? As colunas que estão aqui eram as colunas lá daquele outro job, do job anterior. Então, eu vou clicar aqui de novo em Obter Campos e vou, olha, Clear, para clarear e adicionar todos. Então, são essas as colunas que eu estou trabalhando agora no meu novo arquivo. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar isso aqui em saída 1, o outro tipo de arquivo que eu estou fazendo lá, tá? Então, eu tenho, passei os parâmetros, vou gravar, ok. Então, vou salvar esse negócio e vou chamar, vou gravar lá naquele diretório que nós estávamos trabalhando, tá?
Vou chamar de exemplo 2. Salvei o meu arquivinho e vou executar o meu programa agora. Run. Os erros aqui eram anteriores, tá? Tá fazendo, olha. Aqui eu cliquei embaixo no Execution Rules e eu tenho aqui, então, tá lendo, ó, deu 49, 50 mil, 52 mil, 53, 55. Tá lendo e tá gravando do outro lado. Vocês observem que fica até tracejado aqui o que está acontecendo, ó. Então, estou lendo 69, 71, 73, está processando. Conecta no banco, lê a tabela do banco e estou gravando isso no TXT. Terminou a leitura, leu 85.742, gravou 85.742 do outro lado. Então, quando eu tenho aqui, olha, saída 1, está aqui o arquivo que a gente leu do banco de dados e gravei aqui, por acaso, num arquivo TXT, num arquivo do tipo TXT. Então, observem o que o meu programinha fez. Ele conectou num banco, não fiz processamento nenhum, e gravei isso em outro lugar. Então, eu tenho aqui o E e eu tenho aqui o L. Tá? Então, eu extraí, de um banco de dados e fiz a carga em um arquivo TXT. Então, são essas operações. Agora, em T, a gente tem uma infinidade de operações possíveis. Deixa eu mostrar aqui para vocês um bem complexo, tá? Coisas bem complexas que a gente pode fazer. Olha que bonitinho esse programa, ó. Então, a quantidade de coisas que eu tenho aqui no meio. De novo, eu leio isso em um banco de dados, tá? Então, eu leio um campo, eu leio, nesse caso aqui, tá? Eu quero tratar isso aqui era para uma empresa de cobrança, falando o que era isso aqui, tá? Então, na empresa de cobrança, ela tinha um sistema e ela tinha um campo fixo de telefone, e de e-mail e de endereço. Acho que eram 2 e-mails que podia cadastrar, 5 telefones e 2 endereços. Então, para uma empresa de cobrança. E aí a maioria dos telefones estava num campo do tipo texto, que era chamado de observação. Então, o que acontece? Nós não conseguíamos, às vezes, sucesso de mandar, por exemplo, WhatsApp, um SMS, porque os telefones que às vezes estavam nos campos como telefones não eram os telefones mais quentes, mais da hora. Aí eu fiz esse programinha aqui que lia um texto muito grande e desse texto eu extraía, tá? Eu extraía e-mail, eu extraía telefone, eu extraía endereço. Então eu extraía algumas coisas desse campo semi-estruturado, mas é um campo do tipo texto. E, obviamente, a partir daqui a gente poderia, eu tinha telefones, tá? Para isso tudo que tem, por exemplo, aqui, olha, isso é o T de transformação. Então eu lia isso lá e o que eu já fazia, tá? Então eu já sabia, já fazia alguns tratamentos aqui, dependendo da carteira, se era pessoa física ou pessoa jurídica, já criava variável, eu fazia replaces, tá? Isso aqui a gente usa regular expression, que eu encontro, se eu encontro alguma coisa, eu substituo, eu faço algum tratamento. Eu estava tirando, em resumo, eu estava tirando quebra de linha, tá? Onde que eu achava quebra de linha nesse campo de observação e estava tirando a quebra de linha. Aí depois eu dividia, o campo, tá? Em outros campos. Então eu tinha aqui outros códigos para tratar uma parte dessa observação e um tanto de coisas que eu fazia aqui para o meio e fora, até eu gravar, por exemplo, no banco de dados, olha só, isso aqui eu estava gravando no banco de dados, isso aqui eu estava gravando num arquivo TXT, isso aqui eu estou gravando no banco de dados,
Então, para o mesmo programa, eu tenho eu faço teste aqui, por exemplo, olha só. Esse funilzinho é um teste, olha. Então, eu estava falando assim, ó, se tipo de registro for igual a branco, eu gravo em telefone, então verifica endereço. Se não, né, se sim, eu sigo um caminho, se não, eu vou para outro caminho. Então, eu tinha filtros aqui, eu posso fazer isso também, olha só. Então, eu faço uma série de tratamentos, né, é bem legal, tem uma série de possibilidades, e a maioria, mas não limitado, né, dos objetos para T de transform estão aqui, olha. Então, eu tenho calculadora, adicionar, substituir, fazer teste, dividir arquivo, tratamento de strings, mapeamento de valores, concatenar. Então, eu tenho uma série de objetos, mas não limitado a. Aqui a gente tem um tanto de objetos que a gente pode utilizar também, e o uso deles, o uso de cada um deles, depende da nossa imaginação, da fertilidade, da necessidade, do que a gente tem que gravar aqui no final e do que a gente está lendo aqui. Aí o que, né, do que eu li até o que eu tenho que gravar, eu tenho que entender o que eu tenho que transformar, que tipo de transformação eu tenho que fazer. Se eu não tenho que fazer transformação nenhuma, é ler e gravar. Se eu tenho que fazer transformação, depende da transformação que eu tiver que fazer. Então, a ideia bem geral, assim, de como que funciona esse negócio, obviamente, agora é pegar, é começar a trabalhar, é começar a fazer, dado o banco original que vocês têm, o banco que vocês estão modelando, como que a gente tem que ler, como que a gente tem que fazer carga. Essa é uma etapa importante. Naquele diretório que eu tenho compartilhado com vocês, tá lá no Dropbox, BI, aqui nesse diretório compartilhado, tem essa pastinha PDI, e nessa pastinha PDI é um livro mais antigo, tá? Não tem todos os objetos e não tem mais as atualizações mais recentes, mas tem aqui o livro esse PDI, antigamente ele chamava Kettle, tá? Então hoje é PDI só, Pentaho Data Integration. Mas tem os objetos, os programinhas, como que é, os parâmetros, tem um tanto de exemplos aí que dá para a gente usar, dá para a gente aprender. A internet é extremamente fértil para isso, tá? Os exemplos que esse livro traz, então ele tem os programinhas todos aqui, olha, tá? Que o livro traz, ele tem os exemplos em cada um dos capítulos, os exemplos que o livro traz, então esse aqui é uma boa fonte de análise para vocês. Internet é uma boa fonte, e no mais agora começar a trabalhar, é começar a produzir. As possibilidades são inúmeras, eu recomendo muito, tá, de vocês incluírem, colocarem essa ferramenta no portfólio de vocês, é bem legal, as possibilidades aí de vocês aumentam substancialmente. Quem tem outras ferramentas, tá? Quem já trabalha, alguns de vocês talvez até já trabalham no ambiente Microsoft, tem uma outra ferramenta que se chama DataStage, né? Então, a Algar Telecom utiliza muito, e empresas que prestam serviço para a Algar Telecom utilizam também. Tem outras ferramentas, não? As ferramentas de ETL, essa não é a única. A vantagem, ou a grande vantagem, ou a grande possibilidade é que, no fundo, né, as ferramentas elas se parecem, elas se complementam. Então, às vezes uma tem mais recursos que a outra, mais objeto, menos objeto. Às vezes uma é mais fácil um pouco em algum aspecto, mais difícil em outro, mas a essência, o funcionamento delas é exatamente o mesmo. Então, vocês aprendendo uma delas, né, se ainda não souberem, obviamente terão aprendido, né, a categoria, a classe aí de ferramentas, de funcionalidades, e aí vocês terão, né, possibilidades de trabalhar com qualquer uma delas. De novo, né, essa ferramenta ela não tem utilidade só na área de BI, não, ela é útil em tanto de coisas. Vocês que estão no mercado, estão trabalhando em outros lugares, às vezes. Aqui eu mostrei coisas simples, tá? Por exemplo, a gente pode construir programinhas aí
para varrer a internet, por exemplo, buscando dados, buscando informação, montando arquivo, para ler arquivos JSON, para ler arquivos HTML, para ler... Tem, assim, objeto para tudo enquanto há. Então, isso é muito rico para qualquer tipo de trabalho que vocês tenham que fazer. Esses dados que a gente, né, fica buscando em sites governamentais, enfim, em qualquer lugar, é uma das ferramentas muito recomendadas para vocês incorporarem ao portfólio de vocês, e eu tenho certeza será muito útil para vocês. Bom, por hoje, acho que é mais ou menos isso, é dessa visão geral, e minimamente é dar condições para vocês já começarem a trabalhar com isso. Nesse sentido, tem alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Posso ajudar com algo por hoje? Tem alguém aí ainda? Opa, tô aqui. Sim, tô aqui. Oh, que susto! Pensei que eu estava sozinho aqui. Sim. Não, beleza. Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não, da minha parte, nenhuma não. Por enquanto, não. Eu acho que vai vir mesmo agora, né? Agora vocês vão precisar. Amanhã vocês entregam essa etapa do trabalho e a partir de então é vocês começarem a construir esses programas para ler o banco de dados original e para fazer carga no banco que vocês estão criando. E que aí, normalmente, a hora que começa a mobilizar, a praticar, é que as dúvidas vão aparecer. Léo, se você quiser usar a solução da Microsoft, fica completamente à vontade, não há que usar essa, tá? Obviamente é bom, eu sempre recomendo, minimamente a gente ter noção das ferramentas. É mais uma no seu portfólio, então o que a bunda não prejudica. É mais uma possibilidade. Sim, sim. Eu trabalhei com ela uma época, das que eu mexi com ela, com Talend e com Integration, né? Das que eu trabalhei, ela foi que eu menos gostei de trabalhar. Mas... Tem a grande vantagem que é free, né, Léo? Não, assim, isso é. Mas ela é mais enjoadinha, desde a configuração, assim, a instalação até o uso, né? Mas você concorda comigo que, assim... da Microsoft, de forma geral, é tudo muito integrado, né, Zé? É mais fácil de instalar, de administrar, de configurar, é tudo mais tranquilo, né? Mas principalmente você que trabalhou com as três. Quando a gente tem montar Microsoft. Sim? Sim, sim. Principalmente você que trabalhou com as três. No fundo, elas se parecem muito, né? Sim. Eu acho que tá com um atrasozinho aqui, Zé. Deixa eu atualizar aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É que acho que tava com um atrasozinho aqui na minha. Você tava repetindo a mesma coisa várias vezes. Mas é isso mesmo. Você falou. Por isso que eu gosto. Se você tá com SQL Server, é melhor você trabalhar já com integração da Microsoft, que você já conecta direto, você não tem que preocupar com driver, com conector, com esse tipo de coisa. Então... Exato. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado. Deixa eu colocar para